Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de geografia, né? Lembrando que o tema de hoje é uma continuidade da nossa última aula, tá certo? Então, vamos estar falando novamente sobre a população brasileira. E organizei aqui um material que traz algumas características e alguns dados muito importantes sobre a população brasileira, tá certo? Então, nós vamos estar relembrando aqui aspecto da formação populacional, dos quesitos relacionados ao Brasil ser um país populoso, porém não povoado. Vamos lembrar também da questão da taxa de natalidade, mortalidade e alguns índices, né, que favorecem a população brasileira, tá certo? Então, aqui nesse slide inicial, todos podem visualizar e, novamente, relembrar que o Brasil é um país formado a partir de uma miscigenação. Nós não devemos esquecer, essa miscigenação é representada pela justamente, né, a união de etnias diferentes, as quais foram as que provocaram essa formação populacional brasileira dentro da ótica de uma pluralidade étnica cultural, certo? Então, o Brasil é uma grande nação formada dessa pluralidade étnica, tá certo? E pela imagem inicial, nesse nosso primeiro slide, você pode estar relembrando essa formação populacional brasileira, né? As bases, todo mundo vai lembrar. A base étnica formadora da população brasileira, ela foi inicialmente a população indígena, que já habitava aqui esse território brasileiro, os portugueses, né, o colonizador europeu, e também a presença do escravo africano, a presença do negro, né? Então essas três bases iniciais, três etnias iniciais, sendo aí as bases de formação da população brasileira. Claro que nós temos outras etnias que posteriormente começaram a chegar no território brasileiro, formando assim ou aumentando assim a nossa diversidade étnica e cultural, tá certo? Vamos aqui mais um rapidão, aqui para representarmos algumas características dessa população brasileira, né? E não esquecer alguns viés. Deixa eu ver aqui, está um pouco lento, deixa eu ver se está passando aqui, né, pessoal, para nós relembrar. Então, população brasileira é o nosso conteúdo vigente, né? O nosso conteúdo atual, certo? Ver aqui se ele obedece nossos comandos, deu, né? Deixa eu ver aqui, e não está aqui obedecendo, vou tentar aqui, pronto, olha aí. Então, nós temos aqui na sequência do slide, pessoal, né, a questão do censo demográfico, né? Justamente, o censo é uma pesquisa demográfica, e no Brasil, essa pesquisa populacional, pesquisa demográfica, ela é realizada de 10 em 10 anos. Agora, nosso ano, né, 2020, é um ano de recenseamento, porém, está atrasado aí esse recenseamento, por fatores que nós já sabemos, né? E o último censo ou recenseamento realizado no Brasil foi em 2010, tá certo? E alguns dados obtivemos de lá. Claro que entre esses 10 e 10 anos acontece algumas pesquisas por amostragem, algumas estimativas sobre dados da população brasileira. Então, aqui ele explica para nós o que é recenseamento, você pode acompanhar, fazendo a leitura, certo? E vamos aqui para mais um. Aqui passou, olha aí. Os dados obtidos com a pesquisa são utilizados pelos governos em seus planejamentos e na destinação de verbas. Educação, habitação, saúde, saneamento básico, previdência social e etc. Então, a questão do censo é justamente essa priorização. Por exemplo, vamos falar por região. Entre a região Nordeste e a região Sul do Brasil, qual tem característica de apresentar dados relacionados a uma natalidade maior, né? Então, vamos entender que o Nordeste ele tem esse aspecto de apresentar uma maior taxa de natalidade. Então, assim sendo, há de se pensar projetos, né, política, no sentido de para essa população, né? Essa população
que está a nascer no Brasil, né, para as crianças. Então, políticas públicas destinadas a essa faixa etária, né, na questão do pré-natal dessas crianças, do acompanhamento do pré-natal, no caso da mãe, o acompanhamento dessas crianças com vacinas, com atendimento pueril, né, atendimento das crianças. Então, assim, há esse acompanhamento. Outra coisa, saber onde tem mais a presença de população descendentes de indígenas. Aí já destina projetos, programas de governo favorável a essa população. Se é nos estados da Amazônia, se é nos estados do Sul. Então, onde tem essa predominância, né? Então, o recenseamento ele vai trazer esses dados, né, populacionais, tá certo? Mais um aqui para nós, pessoal. Passar aqui, opa, olha aí. O crescimento populacional. Vejam bem, o Brasil, nos últimos, digamos assim, nos últimos 40, 30 anos, ele apresentou um crescimento populacional bem significativo, né? Porém, para os dias atuais, já temos percebido uma diminuição na nossa taxa de natalidade, certo? Olha o que diz aqui. O Brasil é o quinto maior país do mundo também em número de habitantes, né? A questão do Brasil ser o quinto maior país do mundo em população, né? Ficando atrás, primeiro, da China, que tem em torno, perdão, que tem em torno de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Segundo lugar, a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Em quarto lugar, os Estados Unidos, aí, em torno de 400 milhões de habitantes. E, em quinto lugar, o Brasil, com os nossos, atualmente, bem atualizados, né, 213 milhões de brasileiros, tá certo? Então, aquele mostra, de 1901 a 2000, essa crescimento, né, da população brasileira, certo? Esse acentuado crescimento da população brasileira. Como eu disse, hoje em dia, né, em 2020, o Brasil consta nessa estimativa de 213 milhões de brasileiros, tá certo? Mais um dado aqui, vamos lá, temos mais para a gente passar aqui, né? Sobre a população brasileira. No seu primeiro censo demográfico, em 1872, o Brasil contava com quase 10 milhões de habitantes. O censo de 2000 registrou em nosso país cerca de 170 milhões de habitantes, tornando o Brasil o quinto mais populoso do mundo, né? E aí, em 2010, o Brasil já aumentou a população para 197 milhões. E hoje estão estimando, falta o IBGE elaborar novamente, neste ano, 2020, esse recenseamento geral, que está atrasado, né? E vamos obter um resultado exato da população absoluta do Brasil, né? Que pelo menos a estimativa que é feita é que estamos na casa de 213 milhões de brasileiros. Apesar de ter uma população bastante numerosa, o Brasil não está entre os países mais povoados. Como assim, professor? Como é que o Brasil é um país populoso, porém não é um país povoado? Vamos relembrar. Ele é populoso porque tem uma população absoluta grande, né? 213 milhões de brasileiros. Quinto maior país em população no mundo. Ele não é povoado porque nós temos também um território imenso. O território brasileiro ele é considerado até um país continental. Então, quando dividimos a população pela extensão territorial do Brasil, obtemos essa densidade demográfica, que é a questão do povoamento. Então, vamos ter o quê? Um pequeno número de brasileiros por quilômetros quadrados, que é a nossa taxa de povoamento, né? Nossa população relativa, certo? A nossa densidade demográfica, que é em torno de 25 brasileiros, ou habitantes por quilômetro quadrado. Então, é considerado baixo, é considerado pouco habitantes por quilômetro quadrado. Assim sendo, o Brasil não é um país povoado, certo? É um país pouco povoado, tá bom? Por isso, aqui o slide ratifica e lembrando a cada um de nós, o Brasil possui uma baixa densidade demográfica, como nós falamos, porque nós temos um território muito extenso, né? Há países menores ou países pequenos que têm uma densidade demográfica bem maior, por conta do território ser reduzido, ser um território menor. E assim, a densidade demográfica desses países apresenta-se bem grande, como é o caso, por exemplo, da Suíça, né?
o caso da Bélgica, que tem mais de 600 habitantes por quilômetro quadrado, o caso do Japão, com mais de 700 habitantes por quilômetro quadrado. E assim eu lembro aqui para vocês que o país que tem a maior densidade demográfica do mundo é Mônaco, né? Apesar de Mônaco ser considerado um país minúsculo, né? Uma cidade-estado, né? Uma cidade autônoma que fica na costa da França, né? Então, Mônaco, um principado, ele vai apresentar a maior densidade demográfica do mundo, com mais de 1.000 habitantes por quilômetros quadrados, tá certo? Então, o Brasil, populoso, porém pouco povoado, né? Então, os espaços brasileiros são pouco ocupados, né? E, inclusive, existem áreas no Brasil que bem menos o povoamento, né? Se nós relembrarmos aqui a região amazônica e a região sudeste, né? Ou seja, a região norte do Brasil, em comparação com a região sudeste do Brasil. Você lembra comigo, sudeste é o quê? Formado por Estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e do Rio de Janeiro. São estados extremamente populosos. Logo, a densidade demográfica deles vai ser bem alta. Já do lado da região norte, nós temos o quê? Estados amazônicos, onde há uma predominância da bacia hidrográfica do rio Amazonas, onde há uma predominância da vegetação de floresta amazônica. Temos menos, né, o menor número de cidades, consequentemente, o menor número de população, e assim é menos gente para dividir para a região norte do Brasil, tá certo? Vamos lá, mais um. E compreendendo esses dados, pessoal, né, vamos aí ratificando essas características da população brasileira, né? Vamos aí mais um característica, mais um dado para a gente não perder o nosso foco, né? Opa, aí um gráficozinho que vai relembrar o crescimento populacional brasileiro de 1871 até 2000, né? Que foi, cresceu drasticamente. Prof, como cresceu a população brasileira assim? Que fatores colaboraram para isto? Vamos lembrar que nossa taxa de natalidade era bem alta, né? Em décadas anteriores, né? Em século passado, e também a presença ou a chegada de imigrantes ao Brasil. Você vai lembrar com a chegada de imigrantes japoneses, a chegada de imigrantes italianos, a chegada de imigrantes espanhóis. Então, a presença desse povo também aumentou o índice populacional no Brasil, certo? E junto da nossa taxa de natalidade, que à época era bem maior que hoje, né? A taxa de natalidade. Vamos aí mais um, queridos, para a gente compreender esse aspecto da população brasileira, né? Vamos ver o que diz mais. Nós temos a população absoluta e relativa. Somente para dar uma completude, nós vamos ter o quê? População absoluta é o total. O Brasil consta aproximadamente, para hoje, 213 milhões de habitantes. Isso é a população absoluta. Professor, qual é a população relativa que está mostrando aí no nosso slide? A população relativa é a mesma coisa que a densidade demográfica, que é a questão do povoamento. Lembro para você, por que chamam relativa? Vamos ver. É relativa porque a densidade demográfica do Brasil ela é diferenciada em regiões. Na região norte, eu tenho apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. É um território imenso e pouco populoso, no sentido de comparar população versus território. A região sudeste, aí ela é até menor que a região norte, porém é bem mais populosa. Logo, a região sudeste vai ter em torno de 79 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é muita diferença em comparação a apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado lá da região norte do Brasil. Então, essas diferenças é que traz essa nomenclatura de população relativa, né? Então, é relativo por região. E aí, se eu faço uma coisa pela outra, a nível de Brasil, ao todo, eu vou ter 25. Não vou ter apenas
4 habitantes, como tem a região norte, não vou ter também o total expressivo de 79 habitantes que a região sudeste tem, mas eu vou ter a média, 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aí você viu aí comigo, né, população absoluta e população relativa. Mais consoante a distribuição da população, é mal distribuída, certo? Por quê? Como eu falei, região norte ela é menos populoso, né? São mais espaços naturais, mais espaços de território, né? Já a região sudeste é bem mais povoada, mais construída, maior número de cidades, né? Cidades populosas, tá certo, pessoal? Então, sintetizando, o Brasil tem uma população mal distribuída. Por quê? Há concentrações. Tem espaço que é mais concentrado, como a faixa litorânea brasileira ou a região sudeste, e tem espaços que são considerados de vazios populacionais, né? Como alguns espaços da região amazônica ou alguns espaços da região centro-oeste do Brasil, tá bom? Que é menos populoso. Como esse mapa ele é interessante para ratificar a questão da mal distribuição da população brasileira. Se você observar, segundo a legenda que nos explica aqui, nós temos o quê? O maior índice populacional representado aí por as regiões de cor mais escura. Então, essas cores mais escuras no mapa são áreas de maior número populacional, ou seja, de maior densidade demográfica. Já as cores amarela e principalmente essa mais clarinha, mais branca, são áreas de vazios populacionais. Logo, você entende pelo mapa que representa a densidade demográfica no Brasil, que a região litorânea, e o destaque também aqui, para o sudeste, são áreas de densidades demográficas mais expressivas, em comparação à região amazônica, o que acabamos de falar anteriormente, certo? Então, observando o mapa, você consegue perceber, a partir dessa análise, né, dentro desse mapa, sobre a mal distribuição da população brasileira. E eu tenho até 2 fatores para falar. Primeiro, por que o litoral é mais populoso, é mais densamente povoado? Tem a questão histórica da chegada do colonizador que se deu pelo litoral brasileiro. Logo foram povoando, construindo vilas, pequenas cidades, as atividades exploratórias iniciais, como a atividade do pau-brasil, da cana-de-açúcar. E a região sudeste tem a questão relacionada à industrialização, que é a indústria que se instalou inicialmente de uma forma mais expressiva na região sudeste, foram atrativos, né, para muitos imigrantes, até mesmo imigrantes brasileiros, no sentido de uma região para com a região sudeste. Vamos citar aqui o Nordeste, os nordestinos, né, que migraram em grande escala para São Paulo, para o Sudeste, a procura dessas oportunidades de trabalho nas fábricas. Aqui nós temos as cidades, representação das cidades com mais de 1.000 habitantes, exatamente, né, ele fala aqui, maior que 1.000 habitantes, mostra aí, né, achando pouco, mas bem. Então, esse gráfico ele mostra as cidades, as capitais, as metrópoles brasileiras, pelo nível de quantitativo populacional. Aqui, como nós falamos das migrações, esse mapa ele é um mapa que mostra de 1940 a 1970 fluxos da migração interna, né, da migração brasileira. E a gente vê, claro, que o maior advento de imigração interna no Brasil ele acontece da população nordestina, né, para a região sudeste, né? Depois mudou-se um pouco do nordeste para a região norte, a região amazônica, e assim acontece algumas levas de migrações internas, como tem do sulista, né, para o centro-oeste, depois agora para o nordeste, com a questão da soja, a produção agropecuária, que foi ganhando espaço pelo interior do Brasil, chegando ao nordeste, como parte da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, que tem a presença de inúmeros sulistas, né, como gaúchos e paranaenses, tá certo? Vamos aqui mais um, pessoal, para nós encerrar a nossa aula de hoje.
e relembrar aqui esses conceitos da nossa população, tá certo? População brasileira. Então, já vimos que é uma população miscigenada, é uma população, é um país populoso, com seus 203 milhões de brasileiros, é o quinto maior país do mundo em população. Vimos que o Brasil ele tem uma, apesar de ser populoso, ele tem uma baixa densidade demográfica, né? Ou seja, é pouco povoado, e essa população, por tabela, ela é mal distribuída sobre o território brasileiro, tá certo? Tem mais um aqui para nós ir finalizando. Alguns aspectos de mudanças sociais, né? Na década de 60, no Brasil, a cada mulher em idade fértil tinha, em média, cerca de 6 filhos. Atualmente, esse número caiu para aproximadamente 2, né? Então, veja, essa taxa de natalidade diminuiu muito. Existe a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade. A taxa de natalidade é relacionada ao número de nascidos vivos, né, por 1.000 mulheres. Já a questão da a taxa de fecundidade é em comparação aos que nascem no período de um ano e em relação às mulheres no período fértil, como o slide está mostrando para a gente, que o IBGE ele aponta de 15 a 49 anos de idade. Então, as duas taxas são equivalentes, né? Taxa de natalidade e a taxa de fecundidade. Ambas caíram, diminuíram, e hoje nós temos o quê? 2 filhos, né? Para esses dados aqui, eu não sei se é bem atualizado, mas alguém já faz menção para a atualidade de ser 1,6 filho por mulher no período fértil, que é justamente a média da taxa de fecundidade no Brasil. E isso é extremamente pequeno ou baixa, uma baixa taxa de fecundidade. Então, está diminuindo, né? Apesar de a gente ver aqui e ali algumas famílias com um número crescente de filhos, mas isso já mudou muito nas últimas décadas no Brasil. E, só para a gente completar, que fatores colaboraram para isto? Opa, essa mudança, olha o rearranjo familiar, um aspecto quantitativo. Né? Era muita gente, porque na década de 60, voltando para a década de 50, 40, 30, 20, o Brasil era um país agrícola, era um país agrário, então uma família numerosa significava mais oportunidade de produção no campo. E também tinha uma questão de status, a família numerosa representava status sociais na cidade, né? No campo, na região. E hoje não, hoje é diferente. Que fatores levaram à diminuição da natalidade no Brasil? Vamos ver aqui. Então, essa queda da natalidade do Brasil tem a ver com o quê? Com a questão da urbanização, quanto maior número de brasileiros morando em cidades, ou seja, a vida da cidade, o cotidiano da cidade, de rotina de trabalho, de estudo. Então, essa rotina, ela até entardece a questão, digamos assim, de casamento, a questão de terem filhos, né, de terem produção, né, de crianças. Então, vai diminuir, porque é uma vida mais agitada, mais conturbada. Né? Então, a questão urbana ela implica também na diminuição da taxa de natalidade. Difusão de métodos contraceptivos, né? Então, a difusão, a ampliação dos métodos contraceptivos. A mulher no mercado de trabalho também é a questão. A presença dessa mulher, ela vai estudar, ela vai pesquisar, ela vai se formar. Quando ela vai ter o processo da madre, né? da produção, o processo de ter filho, gerar filho, ela já vai pensar, ela vai ser uma mulher madura, uma mulher adulta, e aí ela vai ter um filho, 2 filhos no máximo, né? E quanto mais a mulher atuante, ela entardece esse processo, né, de filhos. Lembrando que hoje no Brasil nós temos 2 fatores importantes, são dados atuais. Tem a presença da produção independente, que é uma mãe solteira, uma mulher que não quer compromisso de casamento, mas, porém, ela quer um filho. Então, ela tem o filho dela, certo? É a produção independente chamada. E nós temos também casais que optam por não terem filhos. Né? Isso já também é bem expressivo no Brasil. E tudo isso colabora com essa diminuição da nossa natalidade. Então, pessoal, a aula de hoje ela fica por aqui.
O conteúdo nosso é esse, sobre população brasileira. Você vai ficar bem atento, né, a esses dados para compreender, para aprender e assim ter êxito, né, nos nossos estudos. Então, eu desejo um abraço para cada um de vocês e até o próximo momento.